Esqueça as correntes que te prenderam até aqui, hábitos que você se forçou a ter e dietas que apenas te frustraram. O que eu estou te trazendo é um novo estilo de vida, uma verdadeira liberdade alimentar, que não só vai te fazer chegar em uma boa forma, como também vai te fazer permanecer nessa boa forma. E o melhor de tudo, te fazendo se sentir bem no processo, sem contar calorias, sem contar porções e comendo o quanto você quiser. Então, se isso te interessou, fica ligado que foi isso que eu vim trazer no vídeo de hoje. I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional, a ciência aplicada para o seu emagrecimento, estilo de vida e saúde. E no vídeo de hoje eu vim explicar um pouco para vocês como vocês podem emagrecer sem contar calorias, sem contar porções e comendo o quanto vocês quiserem. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui para explicar para vocês é alimento de verdade e substância comestível. Só em você ter a capacidade de saber diferenciar o que é um alimento de verdade e uma substância comestível, já é a diferença de você ter uma vida em forma longa e saudável do que ter uma vida curta, problemática, cheia de doenças e ainda acima do peso. Essa distinção de alimento de verdade e substância comestível deveria ser óbvia. E até era óbvia até poucas décadas atrás, mas hoje em dia isso se perdeu. Há poucas décadas atrás, quando a quantidade de substâncias comestíveis era bem menor, nós conseguíamos facilmente distinguir o que era um alimento de verdade e o que era uma substância comestível. Porém, hoje em dia, como essas substâncias comestíveis aumentaram em proporções gigantescas, nós não sabemos mais o que é o que, e nós estamos distorcendo o conceito de alimento. Os alimentos de verdade são aqueles alimentos que nós viemos programados evolutivamente para consumir. São os alimentos que nós sempre encontramos na natureza ao longo da evolução da nossa espécie. E coincidentemente, esses alimentos naturais, esses alimentos de verdade, são os mais nutritivos, saciantes e promotores de saúde. E eram tudo o que existiam antigamente e eram conhecidos apenas como alimento. No entanto, hoje em dia a situação está tão crítica de uma forma que nós temos que fazer essa distinção, alimento de verdade e substância comestível, porque tem pessoas que confundem as duas coisas. Os alimentos tidos como de verdade, alimentos de verdade, são os alimentos naturais, não modificados e minimamente processados, ou então não processados. E em geral, esses alimentos também são integrais, no sentido de ter uma combinação perfeita de macronutrientes, vitaminas, minerais e enzimas para você ter uma digestão otimizada. E como exemplo desses alimentos, nós podemos citar as carnes de todos os tipos, carne bovina, carne de peixe, o frango, porco, carneiro, bichos selvagens, etc. Também os frutos do mar de todos os tipos, ovos de diversos animais, pato, codorna, galinha, legumes dos mais diversos, legumes vegetais e folhas. Entram também tubérculos e raízes como a mandioca, taioba, batata doce, batata inglesa, castanhas, nozes e sementes, laticínios integrais e seus derivados como queijos e iogurtes, gorduras naturais como a manteiga, o azeite de oliva, o óleo de coco, a banha de porco. E também entram frutas selvagens de baixo teor de açúcar, como morango, ameixas, abacate, entre outras. E outra grande característica dos alimentos de verdade é que geralmente, tipicamente, eles contêm na sua composição apenas um ingrediente, que é o alimento em si. Por exemplo, o bife é um bife, um ovo é um ovo e uma castanha é uma castanha. Você não precisa de rótulos para identificá-los. Em contrapartida, as substâncias comestíveis o cara resolveu fazer, não sei o que é isso, tá serrando metal, sei lá. Vamos esperar, né? Não sei se dá pra ouvir direito. Acho que foi. Em contrapartida, as substâncias comestíveis geralmente são compostas de vários tipos de ingrediente. Muitos desses ingredientes são até aditivos alimentares. E você precisa realmente de um diploma em química para entender o que tem dentro dessas substâncias comestíveis.
O conceito de alimento é definido por toda substância que, quando entra no nosso corpo, tem o objetivo de alimentar ou nutrir. E como as substâncias comestíveis nem nos alimentam e nem nos nutrem, elas não podem ser denominadas como alimento, e sim classificadas como substâncias comestíveis. Diferente dos alimentos de verdade, que foram feitos pela mãe natureza, as substâncias comestíveis foram feitas geralmente pela madrasta indústria, ou seja, são substâncias produzidas pelo homem. Em essência, as substâncias comestíveis geralmente são alimentos industrializados, processados, refinados, ultra-refinados, ultraprocessados, ou então alimentos modificados geneticamente, industrialmente, quimicamente e são incrivelmente ricas em calorias e pobres em nutrientes. Em quase todas as vezes, as substâncias comestíveis são vendidas em pacotes, latas ou caixas, que têm uma data de validade muito estendida e também contém mais de um tipo de ingrediente. E muitas vezes, como eu já falei, você precisa até de um diploma em química para poder entender o que tem ali. E outra coisa é que essas substâncias comestíveis são hiperpalatáveis, ou seja, elas são artificialmente deliciosas, o que faz com que mais ou menos elas hackeiem os sensores de prazer e recompensa do nosso cérebro, fazendo a gente ter cada vez mais compulsão alimentar e causando vício nesses alimentos. E diferente de alimentos de verdade, essas substâncias comestíveis não são integrais, ou seja, elas contêm uma combinação não natural de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e também contém uma quantidade não natural de vitaminas, minerais e enzimas, o que impacta de uma forma negativa o nosso corpo em metabolizar e absorver esses micronutrientes. E como exemplo de substâncias comestíveis, nós temos os açúcares de todos os tipos, açúcar da cana-de-açúcar, do coco, mascavo, demerara, farináceos no geral, como pães, massas e biscoitos, óleos vegetais, como canola, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, sobremesas e doces no geral, soja e derivados dela, leite de soja, proteína texturizada, imitações, etc. Derivados de farinha de trigo, centeio e afins ultraprocessados, grãos em sua maioria e cereais, integrais ou não, como trigo, soja, centeio, granola, milho, cuscuz, refrigerantes e bebidas adoçadas, comidas prontas que não se adaptam a uma alimentação de verdade. Ou seja, nós estamos rodeados dessas substâncias comestíveis, diferente de antigamente, que a única coisa que nós tínhamos para nos nutrir eram os alimentos de verdade. Hoje em dia nós temos que nos esforçar para poder enxergar os alimentos de verdade, tendo em vista esse mar de substâncias comestíveis. E os mercados e os supermercados de hoje possuem um layout que fazem com que os alimentos de verdade fiquem em escanteio ou nos cantos, enquanto as substâncias comestíveis ficam no centro e nos perseguem até 2 passos do caixa. O aumento do consumo dessas substâncias comestíveis começou a aumentar mesmo lá por 1900, 1910, onde começou até a Revolução Industrial. A indústria começou a cada vez ter mais poder e assim cada vez mais alimentos industrializados eram jogados no mercado. Porém, o problema de tirar uma alimentação de verdade começa bem antes da Revolução Industrial. E talvez o melhor exemplo disso seja a antiga civilização egípcia, que viveu nos tempos de 30 a.C. a 640 d.C. E a saúde desse povo era extremamente precária, era muito ruim. Estudos e pesquisas que analisaram a alimentação desse povo, mais ou menos nessa época, viram que a alimentação dos egípcios constituía-se basicamente de pão e trigo. Aliás, os egípcios gostavam tanto de pães que foram apelidados com a palavra artofagoi, que na tradução significa comedores de pão. De acordo com o médico americano, o Dr. Michael Wades, a dieta desse povo egípcio era basicamente constituído, na sua grande maioria, de carboidratos, contendo legumes, pães, frutas, mel, alguns óleos, poucas vezes peixes e aves e raramente carne vermelha. Em sua essência, os egípcios tinham uma alimentação baixa em gordura e alta em carboidratos e grãos. E você nota alguma semelhança na dieta dos egípcios com a dieta que é recomendada hoje em dia, dita como saudáveis?
Pois é, nós ainda não aprendemos com a história, tendo em vista que a população egípcia era conhecida pelo seu excesso de peso, diabetes, hipertensão, doenças no coração, cáries, dentre outros tipos de doenças. E isso se dá porque os egípcios baseavam a sua alimentação em substâncias comestíveis antigas, ou seja, alimentos refinados e pouco nutritivos. Agora, em contrapartida, veja o incrível trabalho que o dentista americano Weston Price documentou na metade do século XX. Esse dentista estava intrigado pela péssima saúde dentária dos seus pacientes, principalmente crianças. Então, o que foi que ele fez? Ele resolveu viajar pelo mundo e conhecer tribos que estavam distantes de substâncias comestíveis. Tribos nativas que basicamente a alimentação dessas tribos era constituída de alimentos de verdade e não de substâncias comestíveis. E esse dentista ia analisar a dentição desses indivíduos, dessas tribos que ele foi visitar. E ele documenta que encontrou algumas tribos onde basicamente todos os integrantes da tribo apresentavam genuína perfeição física, ou seja, não eram acima do peso, não apresentavam cáries e também não apresentavam nenhuma malformação dentária. E ainda, segundo o que ele diz, nessas tribos, os nativos apresentavam quase uma inexistência de doenças, até mesmo aqueles que moravam nos cantos mais inóspitos e mais difíceis de sobreviver. As pessoas praticamente não ficavam doentes. E o legal aqui é que ele também documentou a base da alimentação desses povos que ele foi visitar. Por exemplo, nas vilas suíças que ele foi visitar, a alimentação se baseava em laticínios integrais não pasteurizados, manteiga, creme, sopas, que é o brodo. Esse brodo é uma sopa feita com ossos, carne ocasional e os poucos legumes que podiam cultivar durante a curta estação de verão. As crianças nem mesmo escovavam os dentes. Moradores do norte da Escócia não comiam nenhum laticínio, mas baseavam sua dieta em peixes. Os esquimós no norte do Canadá comiam basicamente peixes, animais marinhos e sua gordura. Os maores no sul da Nova Zelândia comiam peixes e frutos do mar, seguidos de porco e banha, e uma variedade de vegetais como coco, mandioca e frutas. Então, você pode ver com a luz da história que quanto mais nós ficamos distantes dos alimentos naturais, alimentos integrais e nutritivos, independente dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, independentemente disso, quanto mais nós nos distanciamos dos alimentos de verdade e ficamos mais perto das substâncias comestíveis, mais problemas de saúde nós temos e mais o nosso peso começa a aumentar. Agora, eu quero que você veja como é dramática a diferença da saúde em uma nação que se distancia de alimentos de verdade e começa a consumir muitas substâncias comestíveis. Um exemplo clássico disso é a China, que até pouco tempo atrás era marcada por um povo com muita saúde e que vivia até muitos anos. Porém, com a abertura desse país para o mercado internacional, isso começou a mudar rapidamente. Um estudo publicado em 2016 mostrou que o excesso de peso em meninos e meninas na China em 1985 era de 0,74% e 1,5%. E em apenas 20 anos, no ano de 2005, esses números de excesso de peso em meninos e meninas já estavam em 17,2% e 13,9%. Ou seja, eles tiveram um aumento de 900% em apenas 20 anos, em um período tão curto. Os chineses não ficaram mais preguiçosos e gulosos nesse período. Eles apenas tiveram uma facilidade maior de conseguir substâncias comestíveis do Ocidente. E é extremamente chocante nós vermos como a China mudou em tão pouco tempo, à medida que eles foram se distanciando dos alimentos de verdade e ficando cada vez mais próximos das substâncias comestíveis. Em um relatório publicado pelo conceituado The New England Journal of Medicine, mostrou que em 2015 a China já possuía o maior número de crianças obesas do mundo, apresentando mais de 15 milhões de crianças obesas. E também a China estava classificada como o segundo país com o maior número de obesos adultos no mundo, com 57 milhões de obesos. A China perdia apenas para os Estados Unidos.
Nesse mundo moderno que nós vivemos, a indústria é eficiente, eficaz e criativa. Ela consegue oferecer substâncias comestíveis a um preço acessível e de fácil distribuição para quem as procura. Todas as grandes nações do Ocidente estão sofrendo com uma epidemia de obesidade e doenças metabólicas nunca vistas antes. Os números de pessoas com obesidade, e não só com excesso de peso, são impressionantes, chegando a 32,2% nos Estados Unidos, 32,4% no México, 30,7% na Nova Zelândia, 30% na Hungria, 27,9% na Austrália, 26,9% no Reino Unido e 20,8% no Brasil. Todas as nações modernas estão vendo seu número de obesidade crescer de uma forma absurda. E mais uma vez, eu não acredito que isso está acontecendo porque as pessoas ficaram mais gulosas e mais preguiçosas. E sim porque as pessoas se distanciaram dos alimentos de verdade e estão cada vez mais perto das substâncias comestíveis, consumindo substâncias comestíveis todas as horas do seu dia. E no entanto, o problema não se resume apenas na obesidade e no excesso de peso, infelizmente. Nós também estamos vivendo em meio a uma epidemia de doenças muito sérias, conhecidas como doenças da vida moderna ou doenças da civilização. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a causa número 1 de mortes no mundo são as doenças cardiovasculares, as doenças do coração. Lembrando que essas doenças eram extremamente raras e ainda são extremamente raras em populações tradicionais, populações que a alimentação ainda é baseada em alimentos de verdade. Um total de 17,7 milhões de pessoas morreram no ano de 2015 por conta de doenças cardiovasculares. E isso representa 1/3 de todas as mortes do mundo causadas por doenças. E a Organização Mundial da Saúde diz no próprio site que a maior parte das doenças cardiovasculares pode ser evitada modificando apenas os seus hábitos, como o tabagismo, má alimentação e a obesidade. O número de pessoas que morreram nos Estados Unidos por doença cardiovascular no ano de 1900 eram de 40 mil. E isso foi aumentando gradativamente com o tempo. No ano de 2014, o número de mortes nos Estados Unidos por doença cardiovascular chegou a 800 mil pessoas. E o que nós podemos ver é o seguinte: ao longo desse tempo, a população dos Estados Unidos cresceu 4 vezes, enquanto o número de mortes por doença cardiovascular cresceu 20 vezes. Algo obviamente está muito errado. E para piorar tudo, segundo o Centro de Controle de Doenças norte-americano, o câncer vem tomando também grande espaço. O câncer já ultrapassou o número de mortes por doença cardiovascular nos Estados Unidos em 22 estados em 2014, ao passo que ele apenas passava as doenças cardíacas em 2 estados no ano de 2000. O câncer também foi evoluindo de forma muito gradativa. O aumento do consumo dessas substâncias comestíveis e até como incentivo de alguns governos e de alguns profissionais, juntamente com o distanciamento desses alimentos naturais que nós sempre viemos consumindo durante a evolução humana, na minha opinião, pode ser, e quase com certeza é, o grande fator desse mar de calamidades que está acontecendo. E eu acho melhor nós começarmos a reverter essa tendência, porque senão os dinossauros não vão ser os únicos a serem extintos no planeta Terra. Veja que o ponto aqui não é nós voltarmos a comer como nativos da antiguidade, limitando o consumo de qualquer outro alimento, mas nós voltarmos a comer mais alimentos de verdade na maior parte do nosso tempo. Esses alimentos de verdade que o nosso corpo está preparado para absorver e metabolizar. Alimentos que nós viemos sempre consumindo durante a evolução humana. Enquanto nós podemos ainda utilizar a tecnologia e a conveniência que nós temos hoje para tornar essa alimentação ainda mais prazerosa e mais conveniente. E eu vou deixar aqui uma simples fórmula para você ter saúde, longevidade e boa forma. Saúde, boa forma, longevidade e vitalidade é igual menor ou infrequente consumo de substâncias comestíveis e maior ou abundante consumo de alimentos de verdade. Então, agora que você já sabe a diferença entre alimento de verdade e substância comestível, passa a ser sua responsabilidade tomar controle sobre a sua alimentação e a sua saúde. E o segundo ponto que nós temos aqui é o princípio da liberdade alimentar.
Você tem que entender que o conceito de dieta não é uma alimentação que você vai fazer durante 1, 2 ou 3 meses para diminuir peso, ou para perder gordura, ou ganhar massa muscular. O conceito certo de dieta é a forma como você se alimenta durante toda a sua vida. Ou seja, isso tem que ser algo adaptável à sua vida, à sua rotina, para que isso se permaneça com o tempo. E não você fazer durante um curto período para depois voltar atrás e comer tudo que comia antes. Então, você vai ter que encaixar isso no seu dia a dia, na sua rotina, como um conjunto de hábitos e filosofias bem flexíveis e adaptáveis. Porque assim você pode seguir pelo resto da sua vida, ajustando de acordo com as suas necessidades imediatas. Assim, o objetivo dessa alimentação é fazer com que você se reconecte com as verdadeiras e deliciosas fontes naturais de saúde e boa forma. E como eu já disse, isso não significa que nós vamos voltar a comer como os índios amazonas, ou as tribos indígenas, ou até os esquimós do Alasca, ignorando totalmente o mundo moderno. E sim, nós vamos utilizar o melhor do mundo moderno ao nosso benefício. A ideia é você entender os fundamentos desse seu novo estilo de vida, dessa sua nova liberdade alimentar, e usar essa habilidade para tirar todos os proveitos do mundo moderno que nós vivemos. E ao mesmo tempo, esbanjar saúde e boa forma, com uma alimentação saudável, nutritiva e saborosa, e muito diversificada. Esse método tem como objetivo te levar à melhor forma da sua vida, te reconstruindo com uma saúde blindada. E o melhor de tudo é que esse método vai te dar uma verdadeira liberdade alimentar, uma paz mental, a habilidade de você ajustar tudo de acordo com o seu objetivo específico, seja ele emagrecimento, manter o peso que você já perdeu ou até ganhar massa muscular. E o terceiro ponto que nós temos aqui para finalizar é a liberdade e flexibilidade. Vamos imaginar que você começou a fazer uma dieta na segunda e na quinta-feira uma amiga sua que acabou de ficar noiva te chama para comemorar numa pizzaria. O que você faria? Diria sim, iria para a pizzaria e acabaria se magoando, quebrando a dieta na quinta-feira? Ou diria não para a sua amiga, magoando a sua amiga? Eu tenho aqui para você uma terceira opção que não vai magoar ninguém. A nossa rotina é cheia de imprevistos e está cada vez mais dinâmica, não tem escapatória. Por mais que nós tentemos controlar as variáveis ao nosso redor, é quase impossível nós conseguirmos controlar as mudanças e imprevistos. E isso nem seria o ideal, na minha opinião. A vida acontece e mudanças são necessárias. Diferente do velho conceito de dieta, que te deixava bastante restrito, esse novo método que eu vim te explicar, ele é bastante flexível e ele funciona com a flexibilidade do 80-20, 90-10 e 95-5. Esse esquema de flexibilidade se baseia no conceito de que você é o que você faz na maior parte do seu tempo. Se em 80% da sua semana, 90% da sua semana, você está se alimentando bem, com alimentos de qualidade, alimentos nutritivos, é isso que vai definir o seu progresso. Essas exceções que ficam para as alimentações mais erradas, se ficar como exceção, não vai impactar tão drasticamente no seu progresso, sendo que a maior parte vai ser de uma alimentação boa. Por exemplo, vamos pegar aqui o esquema 90-10. O esquema 90-10 é baseado que em 90% da sua semana vai ser uma alimentação mais nutritiva, com alimentos de qualidade, alimentos de verdade. E 10% da semana vai ser de uma alimentação mais livre, com alimentos menos nutritivos, alimentos que vai ficar ao seu dispor, o que você quiser comer. Aí você também pega um esquema um pouco mais flexível, que é o 80-20, onde 20% da alimentação da semana vai ser mais livre, e um esquema menos flexível, que é o 95-5, que apenas 5% da sua semana vai ser de alimentos menos nutritivos. Então é aquele esquema, você é o que você faz na maior parte do seu tempo. Então vamos lá, como é que você vai utilizar isso na prática? Vamos dizer que eu faço 3 refeições no dia, que até é verdade, eu faço geralmente 2 ou 3 refeições no meu dia. Se eu fizer 3 refeições no meu dia, quer dizer que eu faço 21 refeições na minha semana. 21 refeições na semana. Se eu usar o esquema 90-10, quer dizer que dessas 21 refeições que eu vou ter, eu posso utilizar 2 delas como refeições livres.
Ficou feio. 2 delas como refeições livres. Por exemplo, eu posso botar uma refeição livre no sábado à noite e outra no domingo à noite. Pronto, eu estarei seguindo o esquema 90-10. O resto da minha semana ia ser de alimentos de qualidade, alimentos de verdade. Agora, se eu quisesse o esquema 80-20, no canto dessas 2 refeições, eu poderia utilizar 4 refeições. E se eu quisesse 95-5, eu ia utilizar apenas uma refeição para a minha semana toda. E você também pode utilizar de outras formas. Por exemplo, vamos dizer que você vai sair de férias. Durante as férias, você não precisa utilizar essa flexibilidade. Você pode meio que ficar livre durante as férias, mas já sabendo que quando você voltar das férias, você vai voltar já com esse esquema para voltar a reutilizar, para manter uma qualidade de alimentação durante a maior parte da sua semana. Lembre sempre, nada na vida é 100%. Você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem. E mais uma coisa, você não precisa obrigatoriamente utilizar essa flexibilidade, mas você vai ter a mente tranquila de saber que ela existe e você pode utilizar quando quiser. Quanto maior for o seu comprometimento e menor for as suas exceções, maior vai ser o seu benefício com o tempo. Esses esquemas de flexibilidade te dão maior liberdade alimentar e podem ser utilizados do jeito que você quiser. E é assim que se constrói um novo estilo de vida, um novo estilo alimentar, fazendo o melhor que você pode na maior parte do seu tempo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou do vídeo ou ele te ajudou de alguma maneira, clica aqui no gostei que já me ajuda demais para essa informação chegar no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que esteja com vontade de perder peso, emagrecer de uma forma mais natural, saudável e tendo uma verdadeira liberdade alimentar. E também eu vou estar deixando aqui na descrição as minhas redes sociais, tanto Instagram, Facebook e YouTube. Você pode me seguir lá para ficar ligado nos próximos vídeos que vão saindo. Mas por enquanto é isso, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!